Amém? Fiquem à vontade. Glória a Deus. Top. Eu sou desse tempo. Nós somos desse tempo, né? Acho que aqui todos quase somos da mesma idade, né? Uns com um pouco mais, uns com um pouco menos, né? Mas somos todos aqui, né? Mas o que importa é que todos somos eternos. A idade aqui é o que menos importa, né? Essa idade aqui é o que menos importa. O que importa é que nós somos eternos. E a eternidade pertence a nós, os que cremos em nome de Jesus. Amém? Por isso, nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre algo que já está sendo... A gente está batendo, né? Como é que é? Está batendo, né? Martim, semana passada, ministrou sobre a fé, né? A fé que levou muitos a alcançarem os propósitos de Deus, né? E a fé que leva a compreender a obra de Deus. E nessa noite, eu quero te convidar para falar mais um pouquinho dessa fé. Essa fé que nos leva, ou nos traz, ou nos conduz, nos guia para o propósito. Amém? Quero que você abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Se puder colocar lá para nós. É imprescindível, nós que caminhamos na fé, rememorar, né, trazer à memória qual é a base que nos leva a permanecer na fé. Qual é a base, qual é o instrumento que nos permite caminhar e andar e elevar a nossa fé. Amém? E fala assim, amém, Marta? Atos 19, 1. Eu vou falar na minha versão, amém? Eu não vou ler lá não, vou ler na minha, para mim não perder o raciocínio. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando-se ali alguns discípulos, lhes perguntou: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Uma pergunta, né? Para nós hoje é uma pergunta mais incabível, entre aspas, né? E ele falou, e eles responderam: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Né? Nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele e perguntou: em que fostes batizados então? E eles lhe disseram: ora, nós fomos batizados no batismo de João, o Batista. O João, aquele que pregava o arrependimento no deserto, né? Aquele que ia no deserto. Esse que nós nos batizamos. Que é o batismo das águas. O batismo natural. O batismo nas águas é um batismo natural, né? Que fala que a pessoa, né, que diz que a pessoa crê em Jesus, que se converte a Jesus, que aceita Jesus. Né? Amém? Tornou-lhes e disse, e eles disseram, no batismo de João, mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo, havendo-lhes imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Aqui houve um despertar. Houve um despertar da igreja. A igreja ela estava caminhando de uma forma religiosa,
normal, tradicional. E precisou um apóstolo dos gentios para quebrar a barreira do tradicional. Muitos de nós nascemos num berço evangélico, amém? Glória a Deus. Muitos de nós nos convertemos no mundão. Jesus foi lá, enviou um mensageiro, esse mensageiro pregou para nós, e nós, com tanta alegria, aceitamos e cremos. E naquele momento que cremos, nós não entramos pelo veio, entre aspas, da religião. Nós entramos pelo veio do Espírito. Porque no mesmo tempo em que nos convertemos, o próprio Espírito de Deus nos envolveu. E nos envolvendo, abriu os nossos olhos para o campo espiritual, fazendo com que eu e você vencêssemos as batalhas naturais que no campo natural nós não conseguíamos vencer. Somente pelo Espírito de Deus agindo em nós, abrindo os nossos olhos, Ele nos deu entendimento, Ele nos deu poder para sairmos do campo natural para entrarmos no campo do Espírito, no campo que se pode todas as coisas. No natural eu não posso muito. No natural eu tenho um começo, um meio e o fim. Agora, no Espírito, eu tenho um começo e tenho um meio, mas não tem fim. No Espírito, eu entro na presença de Deus e não há limites para o que possa acontecer quando eu estou em Deus. Quando eu estou em Deus, Deus usa a minha pessoa, usa o meu ser, usa o meu corpo, usa o que está ao redor de mim e transforma aquilo em infinita utilidade do seu poder. E aí, com Deus, no Espírito, nós chegamos aos céus. Naturalmente, nós não chegamos a lugar nenhum. E é isso que Paulo quis dizer, gente. Não, esse batismo não vai levar vocês a lugar nenhum se vocês não tiverem entendimento do que vocês fizeram sobre esse batismo. Qual é o propósito desse batismo? Qual é o propósito de você descer as águas e sair um novo ser? Porque não adianta você descer as águas e voltar a mesma pessoa. Voltar com o mesmo comportamento, com o mesmo sentimento, com a mesma fé, com a mesma crença, que vai te levar só até um lugar, mas não vai te fazer transpor aquele lugar. E Paulo chegou ali. E olha que ele fala depois lá para Timóteo, ele vai lá para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1 lá, Martã. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Aí ele começa, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia, e recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo. Recordando-me das tuas lágrimas. Vou conjecturar aqui. Paulo estava lá, pregando o evangelho na Ásia, e daqui a pouco chega aquele menino lá, Timóteo, andando no natural, na vida natural, né? Sem muito sentido de vida, e daqui a pouco Paulo pregando, o que acontece? Ele ouve a pregação de Paulo, e aquilo faz com que a alma dele gema, a alma dele fique aterrorizada com as coisas, e ele deseja tanto aquilo que Paulo pregou, que era Jesus, e ele vai para os pés de Paulo chorando, diz, eu quero esse Jesus que você prega, eu preciso para a minha vida, é esse Jesus.
Estou conjecturando, tá, irmão? Não está lá na Bíblia, não, tá? Estou só conjecturando. Eu preciso dele. E ele se lança aos pés de Jesus. E se torna o quê? Um servo fiel. Aleluias. E Paulo segue dizendo: recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para encher-me de alegria, trazendo à memória a fé que você chegou aos meus pés pedindo por esse Jesus. Que fé está escrito ali? A fé o quê? Sem fingimento. A fé não fingida. Você chegou com uma fé verdadeira. Você chegou se derramando verdadeiramente. Você se jogou. Você não se importou quem estava à esquerda, quem estava à direita, quem estava na frente, teus parentes, teus amigos. Não. Você não se importou com a tua situação financeira, se você tinha um status. Não. Você com a fé sem fingimento, você se jogou. E ali você chorou e aceitou aquele que podia tudo na tua vida. É isso que Paulo quis dizer ali. Aleluia. Que há em ti, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e depois em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Habita em ti. Aleluia. Trago à memória a fé não fingida que há em ti, Paulo está dizendo para Timóteo. Mas por que Paulo falou para Timóteo nesses termos? Por que Paulo quis rememorar Timóteo, trazer Timóteo para aquele tempo lá atrás, quando ele conheceu a Jesus? Que provavelmente Timóteo estava andando um pouquinho abaixo da fé que Deus espera dos seus filhos. E talvez nós, hoje também, conhecemos a Jesus, nos lançamos verdadeiramente aos pés dele, choramos, cremos, aceitamos ele, e caminhamos com ele, e fomos andando e conduzindo a nossa vida na fé, na esperança, no amor, e os desgastes vieram, as lutas vieram, as tristezas vieram, as batalhas vieram, e os pensamentos vieram, o desânimo veio, e talvez nós, assim como Timóteo, demos um pé atrás, ou pisamos no freio, andamos mais devagar. E Paulo vai lá, escreve para Timóteo, para dizer assim: Timóteo, volta para aquela fé, essa fé que você não está mais fazendo, colocando em prática. O que Paulo quis dizer com isso? Primeira coisa, existe uma fé com fingimento. Parece que estamos ganhando tudo, vivendo bem, tocando um evangelho legal, mas no fundo, não está acontecendo nada do que realmente é para acontecer. E nós sabemos disso. Nós temos convicção, cremos, entendemos isso que não está acontecendo. Mas mesmo assim, levamos o nosso coração a ser enganado por uma fé fingida. Pode acontecer. Será que nós não estamos sujeitos a isso? Porque a carne o quê? Milita. A nossa carne milita. Ela luta para que nossa fé não seja sobrenatural. Que volte só para uma fezinha natural. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo muito claro. Sou crente, creio em Jesus, e eu sei que o ouro e a prata está na mão de quem? De Deus, amém? Mas eu acho que Deus pode me dar uma ajudinha. Vou lá, boto a minha fezinha lá no bicho, lá na loteria. Sabe, essa é a minha fé. Ela regride. Em vez de avançar, buscar as riquezas terrenas, em vez de avançar, buscar as riquezas espirituais, eu estou buscando as riquezas terrenas. A minha fé é fingida. Não é uma fé morta, é fingida, porque ainda tenho ela. Mas ela está fora do propósito. Amém? E daí, a pergunta, existe fé fingida? Claro que existe. Mas o que Deus quer nos falar por meio desta revelação? O que Deus quer falar por meio dessa fé fingida, revelada? Aleluias! As palavras de Paulo estão assim: esta fé habitou
no coração da sua vó. Amém? Ela habitou no coração da sua avó e também habitou no coração da sua mãe. E hoje habita em quem? Em ti. Aqui é família, mas muitos de nós herdamos essa fé dos nossos pais espirituais. Amém? A fé em Cristo Jesus não veio talvez pela nossa mãe, pela nossa avó, pelo nosso tataravô. Não, ela veio por alguém que era apaixonado por Jesus, que tinha um propósito, sabe, que colocou seu coração disposto a fazer a obra de Deus. Uma pessoa que tinha uma fé sobrenatural, não era fingida. E nós herdamos essa fé. Aleluia. Mas o que a palavra diz é que a fé não fingida, a fé original, a fé verdadeira, a fé que Deus espera de nós, ela é geracional. Ela é geracional. Alguém plantou essa fé em nós. E nós temos que nos espelhar nessas pessoas. Por isso que nós temos que olhar para trás e não remover os marcos. Ah, não. No teu tempo era assim, hoje mudou. Não, no teu tempo era assim, hoje mudou. Não. A Bíblia diz que tudo que era, é e será. Tudo que era, é e será. Então nós temos que focar naquilo que fizeram no passado para chegar até nós, para que nós possamos ativar ou elevar, se ela está ativada, o nosso nível de fé verdadeira, sem fingimento. Então a fé é passada de geração para geração. A fé não fingida é a fé capaz de resistir ao tempo. Quantos de nós, nossos amigos, que voltaram para trás, que se perderam na fé, estavam cheios do fogo, estavam mais do que nós. Eles estavam pulando, adorando e falavam de Jesus para nós. E daqui a pouco vem uma tormenta ou vem um desleixo e abandonaram a fé. Quantos vieram? Quantos aconteceu com isso? Porque não deixou, porque a fé não era uma fé original, genuína. Era uma fé fingida. É isso que Deus fala para nós. Troque essa fé. Não deixe essa fé tomar conta do teu ser. Utilize essa fé verdadeira para atravessar o tempo, para resistir o tempo. A fé fingida, não fingida, perdão, é a fé que supera conflitos. É a fé que supera tribulações. É a fé que supera tentações. É a fé que supera o desânimo. Não, eu vou vencer. Mas veio o desânimo, a pessoa, poxa vida, não venci. Que fé é essa que eu não consigo vencer? Que fé é essa que nós não conseguimos vencer? É a fé que, não fingida, é a fé que vence guerras, pelejas, ideologias ou partidarismo. A fé não fingida é aquela que supera até a morte. Você tem medo de morrer? Eu tenho. Peraí. Está faltando fé, porque a tua morte é vida. A nossa morte é vida. Tem medo de morrer? Tenho. Não, eu não tenho medo de morrer, confesso. Até sou meio, como é que é? Imprudente, né? Mas não é imprudente, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo da dor. Então, eu tenho medo de uma morte doída. Amém? Uma morte doída é difícil, né? Agora, vamos fazer, então, qual é a morte mais doída? Qual é a morte mais doída que a gente tem que temer? É a do inferno. Porque aquela a gente vai sofrer a vida toda, morto, sofrendo a vida toda. Então, nós não temos que temer a morte. A morte para nós em Cristo Jesus. Essa é a fé verdadeira, que diz a morte dos santos é alegria para o Pai. Opa, Deus se alegra com a morte. Claro, porque Ele vai levar para si. Deus se alegra. Deus não fica triste com a morte dos santos. Ele se alegra. Ele fica triste com a morte do ímpio. Porque não tem chance. Porque está condenado. Vai sofrer a eternidade. Aleluias. Então a fé que supera até a morte é a fé não fingida. A fé não fingida é aquela que você participa junto com os sofrimentos de Jesus. Ô, irmão, vamos lá? Vamos. Ô, irmão, estou sofrendo. Vamos. Aquela que você
conjunto com o sofrimento de Jesus, dos seus irmãos em Cristo. Nós precisamos ter um pouquinho mais de fé. Nós precisamos ter um pouquinho mais de fé. Porque muitas vezes, falo por mim, nós negligenciamos essa fé. E dizemos que vamos, que fazemos, e não fazemos. Mas por que não fazemos? Porque ela toma conta de nós. Essa falta de vontade, ou não querer se incomodar com a causa do próximo. E Deus nos chama para mudar o nosso coração. E é nessa noite que Deus talvez vai mudar o meu coração, o teu coração, mudar esse elemento que causa tristeza no coração do Pai. Aleluias! A fé não fingida é aquela que supera até a morte. Essa fé não fingida está praticamente na mesma base do amor. Sabia disso? A fé não fingida, a fé verdadeira, a fé original, ela está na mesma base do amor. Vamos lá. Quem tem fé em Deus, tudo espera. Amém? Não espera? Eu tenho fé, vai dar certo. A diferença é que quem está em Cristo e espera com alegria. Amém? Mas não vai dar certo. Outra coisa, tudo suporta. Né? Eu tenho fé que vamos passar para ser. Não, vamos resistir. Essa doença vai passar. Esse mal financeiro que está acontecendo vai passar, sabe? Essa inimizade vai passar. Eu vou pedir perdão, eu não vou aceitar que o meu irmão fique comigo bravo, magoado comigo. Não, eu vou resolver esse problema. Não vai dar certo. Ele não quer falar comigo, mas eu vou falar com ele. Mas ele não quer falar comigo, mas eu tenho fé que ele vai falar comigo. Aleluias! É uma fé verdadeira. Aleluias! Tudo sofre. Tá lá, vamos passar junto, irmãos. O que está acontecendo? Vamos lá, né? Passar uma noite de frio junto, ajudar os no centro de recuperação, no hospital, né? Quantas noites a gente foi para o hospital, né, Martinha? Quantas noites nas casas, né? Briga de casal, né? Eu no bar, buscando o cara no bar, né? O cara travado no bar. Os caras, pastor, não vai levar ele para casa. Vou levar ele para casa, vou dar um banho nele, vou fazer ele dormir. Mas vai dar certo. Mas como é que você... E daí a pessoa ia lá, caía de novo, né? Caía de novo, e o pessoal chorava, mas eu achei que ele tinha se convertido, que ele tinha mudado. Calma, Deus ele se converteu. Ele se converteu, foi lá de novo. Então vamos lá de novo, vamos lá buscar ele de novo, vamos fazer de novo. Deus não está preocupado mais com ele, Deus já curou o coração dele. Agora Deus quer curar o nosso coração. Deus quer botar o nosso coração à prova. Não, vai dar certo. E deu certo, irmãos. Deu certo, eu sou testemunha disso, deu certo. A perseverança é uma ferramenta da fé. A perseverança é uma ferramenta da fé. Tudo crê. A fé tudo crê. Essa fé não fingida está praticamente na mesma base do amor que tudo espera. É uma fé que não parece com as situações. É uma fé que não perece. Ela não dissipa com as situações do cotidiano, com as circunstâncias da nossa vida. Não, essa fé ela não morre. É uma fé. Agora, como eu posso ter essa fé de novo? Ou elevar essa minha fé, fazer com que ela, ela faça aquilo que Deus quer que ela faça na minha vida e através da minha vida. Como que é? Primeiro, essa fé precisa ser provocada. Eu preciso provocar ela. Saia de casa, vamos sair de casa, vamos buscar, vamos aonde ela precisa ser exercitada. Aonde? Nos hospitais, nos manicômios, na rua, sabe? Veio um bêbado, eu me lembro, você vê, a gente vai dando os passinhos para trás, né? Mas Deus traz à memória aquilo que nos dá esperança. Eu estava sentado aqui, era a kitnet aqui na porta da nega, agora é cozinha, né? Estou na porta assim, eu lembro, aí eu abre a porta assim, eu recém tinha pouco me convertido assim, mas naquele fervo. Ô guri, me dá 2 centavos. Olhei para ele assim, 2 centavos? Pô, que esse cara quer com 2 centavos? Podia me pedir R$2, R$10, né? 2 centavos. Eu digo, liguei, levantei e disse assim, ó,
eu não vou te dar 2 centavos, eu vou te dar o que eu tenho. Eu tenho Jesus Cristo, Jesus te ama, Ele vai te tirar desse lamaçal. Eu entendi que aquilo que ele estava clamando não era os 2 centavos, ele estava clamando pela vida. E eu tinha vida em mim, e essa vida eu podia distribuir para ele. E eu orei por ele, ele chorou, e eu digo, ele está bêbado aqui, mas eu creio. Essa minha fé me leva a crer que ele vai lembrar e vai mudar a vida dele, aonde ele for. E orei por ele. Então é essa questão que Deus está pedindo para nós, que nós nos motivemos a provocar dentro de nós essa fé de novo, essa fé verdadeira. Aleluias! Glória a Deus. Ela precisa ser despertada. Como é que é aquele versículo? Fala, acorda, desperta. Tu que dormes. Desperta. Despertar. A fé precisa ser despertada. Estamos dormindo, estamos cansados, estamos fazendo a coisa, sabe, de uma forma morna, cansada, enfadonha. Não, vamos despertar para essa fé que Deus quer. Parei, então estamos fazendo errado. Vamos parar por aqui, mas não parar a obra, mas vamos parar de fazer dessa forma, que essa forma está nos deixando sonolentos, e vamos despertar por uma forma diferente. Que Deus colocou dentro, não é, como é que é? Não é trazer o mundo para dentro de nós. Não é para trazer experiências do mundo. Não, é para trazer para fora o que Deus colocou para dentro de nós. Despertar o que está dentro de nós. Deus colocou algo dentro de você, de você, de você, de você. Deus colocou algo dentro de cada um de nós que precisa ser extraído. Mas precisa ser despertado. E quem tem que despertar é você. Sou eu. Aleluias! E aí depois, exercitar. Eu lembro do Luciano Subirá. O Luciano Subirá, nosso professor na LTM. E eu sempre tive os problemas, né? De jogar futebol todo dia. Ele caía para um lado, caía para o outro. Quem viu lá o Ronaldinho era a mesma coisa. E aí eu ia, só que não jogava bola. Não era quando jogava bola, era quando eu ia trabalhar. Então eu estou indo trabalhar, caía na rua, todo mundo ia me socorrer, o joelho deitado para o lado. E eu fazia força e botava de volta. Isso foi uns 10, 12 anos acontecendo isso comigo. Primeiro no esquerdo, depois no direito. Aí fomos para a aula, o Luciano Subirá falou assim, ó, vem aqui. O Martã também estava lá, também foi curar lá, né, Martã? Ele foi lá, orou. Eu vi ele orando pelo Martã. A perna cresceu, eu vi a perna do Martã crescer. E ele disse, tu tem que exercitar essa fé. Você não pode desanimar no primeiro joelho caindo fora, ou no segundo, não, você tem que exercitar essa fé. E eu estou lá na empresa trabalhando, abrindo a porta de um carro, vou levantar, e eu exercitando a minha fé. Jesus, é hoje. Vou levantar, o joelho veio cair, daí não conseguia cair de cara na brita, marquei tudo assim, sangue. Aí um menino veio correndo. Meu Deus, cara, olha o teu joelho, olha como ele está fora. Digo, pode parando. Meu joelho está bom, está dentro, e está curado. Não tá, isso que você está vendo não é o que, isso não me pertence, não é meu. E não é, e pronto. E a partir dali comecei a exercitar a fé. Passou 6 meses, fui no esquecimento. Esqueci. Estamos lá na oração, lá na igreja, lá, mas daqui a pouco eu estou lá assim, fazendo pulinho de galo. Não podia fazer isso aqui, irmão. Porque se eu levantar o joelho, caía para um lado, caía para o outro. E estou lá fazendo pulinho de galo, todo mundo de olho fechado, orando. De olho fechado, orando. Daqui a pouco eu olho assim. Não, Deus está falando comigo. O Espírito Santo está falando comigo. Ele falou, ele me curou. O Espírito Santo falou para mim que ele me curou. E já faz 6 meses que ele me curou. Né? Glória a Deus. Amém, irmã? Sinta-se à vontade. Pode pegar um lugarzinho. E o Espírito Santo falando comigo, olha, eu te curei. Você nem sabe que eu te curei, né? Porque amorteceu o meu entendimento. E eu estou lá fazendo, olha, Deus me curou. Mas por quê? Porque eu exercitei a minha fé. Eu não aceitei o que a natureza queria dizer. Eu não aceitei o que os meus olhos podiam ver. Porque foi um exercício. Não foi porque eu já fiz e papo. Mas era um exercício. Então a tua fé e a minha fé, elas têm que ser exercitadas, irmãos. Porque se você exercitar dia após dia, você vai encontrar o propósito, a vontade. Aleluias. Lá no capítulo 6, Martã,
Fala assim, por esta razão te lembro. Amém? Versículo 6. Eu falei capítulo? Não, versículo. Eu anotei capítulo aqui, tá? Por isso que eu falei errado. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está impondo as mãos nele naquele momento? Não. Não. Paulo escreveu a carta para ele. Paulo não está ali impondo as mãos. Paulo voltou lá em Atos 19. Quando ele passou, vocês receberam qual batismo? O batismo das águas. Então hoje recebereis o batismo do Espírito Santo. E Paulo fala, pode ficar aqui, eu vou voltar lá só para você entender. Havendo-lhe, pode ficar Atos 19, 6. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. E Paulo está aqui falando agora para quem? Para Timóteo. Por esta razão te lembro que despertes. Ou seja, está vendo lá no passado, você já recebeu o dom. Você profetizava, você orava, você falava em outras línguas, você curava no poder, na unção do Espírito Santo. E agora, Timóteo, a tua fé está meio fingidinha aí. Essa fé não está legal, não. Essa fé está um passo atrás. As coisas não estão acontecendo. E aí ele fala, despertes, acordes o dom. Há um dom dentro de você. Há um dom dentro de você. Desperta esse dom. Desperta essa fé. Aleluias. Que há em ti pela imposição das minhas mãos. Qual é o primeiro dom que Deus nos deu em Cristo Jesus? Essa é a pergunta. Em Cristo Jesus, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvação, qual é o primeiro dom? A fé. O primeiro dom é a fé. Porque a fé é que nos faz ver a obra de Jesus. A fé nos faz ouvir o Espírito Santo de Deus. A fé nos faz querer ver a Deus. Aleluias. O dom da fé. O primeiro dom que Deus nos deu em Cristo Jesus é o dom da fé. Porque o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para que este realize coisas que transcendem. E Paulo está dizendo, Timóteo, você está agindo no natural, você tem que transcender, você tem que sair desse lugar. Igreja, saia desse lugar, transcenda, saia, voe. Vocês estão com a fé. Essa fé de vocês é uma fé escondida, aleluias. É uma fé que não é verdadeira, é uma fé fingida, igreja. Filhos, não falo em igreja, filhos, a tua fé está fingindo, você está fingindo, viva a verdade, estimule essa fé, estimule ela a você transpor as barreiras espirituais. A fé fingida te faz viver no natural. Eu vou orar e Ele vai curar. Eu vou orar aqui por você, meu irmão. Vamos orar aqui, vamos, levanta as mãos. E nada acontece. E às vezes acontece. Mas não é porque você orou. Às vezes você nem acredita que vai acontecer. Mas a pessoa que tem aquela fezinha dela, ela conquistou pela fé dela. Amém? Mas Deus quer que tanto ela como nós conquistemos pela nossa junção de fé sobrenatural. A fé não fingida precisa ser provocada. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente, ao cristão, para realizar as coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Sabe por que às vezes a igreja não cresce, irmãos? Não é que ela não cresce em números, tá? Essa não é a questão. Números são coisas visíveis, amém? Por isso que Deus disse, Davi, não faça o censo. Davi não era um homem segundo o coração de Deus?
Não faça um levantamento. Davi, não faça isso. Porque não é o que os teus olhos vão ver. É o que eu vou fazer. E Davi não creu. Foi chamada a atenção. Muitas vezes, irmãos, números não significam nada. Porque a porta é estreita. Não vai passar 1 milhão de pessoas abraçadinhas, bonitinhas, né? Vai passar uma por uma, porque a porta é estreita. Pode passar 1 milhão, amém? Não estou dizendo que não vai passar. Mas não é dessa forma que a gente quer enxergar. E às vezes as nossas igrejas, nós, como igreja, achamos que o número é a grande coisa da... Deus está... Não, senão Deus não está... Não, a igreja não estaria cheia se Deus não estivesse ali. Gente, a igreja estaria cheia porque Deus sempre está ali. A igreja está vazia e Deus está ali. A igreja não tem ninguém e Deus está ali. Quando eu cheguei ali, o Senhor já estava. Ele veio comigo e também já estava ali. Aleluias! A fé é para a edificação da igreja. A fé é o dom que nos impulsiona a ver o sobrenatural. Você concorda comigo? Sem fé, você não vai acreditar em nada. É a fé que nos leva a crer em Deus como Ele é. Lembra? Quando nós não tínhamos Jesus. Vou falar porque eu fui ímpio um bom tempo, sem Jesus. O meu medo era castigo de Deus. Primeiro eu não tinha medo de... Eu tinha medo, depois me tornei um ateu. Eu tinha medo de Deus, depois me tornei um ateu. Jovem se torna ateu, né? Porque vive a vida à toa, né? Naquela nossa época vivia, né? Então, Deus era aquele inquisitor, castigo. Não vou... Quem perdoa é Deus. Olha só. Essa era a nossa fé. Não. A fé que nos leva a crer em Deus como Ele é. Não, Deus diz para mim perdoar. Eu creio que eu tenho que perdoar. Deus diz que eu tenho que amar. Eu creio que tenho que amar. Deus diz que eu tenho que vencer. Eu creio que vou vencer. Deus diz que eu sou vencedor, aliás. Não é que eu tenho que vencer. Diz que sou vencedor. Eu vou vencer. Deus diz para mim não desistir. Eu não vou desistir, porque Ele disse. E agora a fé me leva a crer no que Ele disse. Mesmo eu não vendo. Aleluias. Essa é a nossa fé. É a fé que nos leva a crer na obra de Jesus. Se nós não crêssemos na obra de Jesus, estaria aqui, não? Você estaria fazendo o que nós estaríamos fazendo aqui? Nós estávamos com uma banda, né? Tentando, né, o mundão lá fora. Não é verdade? Quem tem o dom de tocar, podia tentar o mundo lá fora. Né? Eu podia estar brincando de stand-up, né, Vini? Tentar um stand-up lá fora, né? A gente vem cada coisa louca na cabeça, né? Mas não! A fé, essa fé que nós temos, irmãos, ela nos faz crer na obra de Jesus, essa obra que muda a tua vida. É Jesus que muda a tua vida. Se você deixar essa fé ativada no teu coração, Ele vai mudar a tua vida. Ele muda, e não muda só por fora, Ele muda por dentro, por fora. O ontem, o hoje e o amanhã. Eu não posso mudar o ontem. Falei aqui, não falei? Mas Ele muda. Quantas vezes, irmãos, muitos de nós passaram por isso. Tentar trabalhar, não dava certo o emprego, não dava certo o outro, e aí você ficava desacreditado na família. Eu passei por isso, desacreditado. Porque não quer, e tentando e nada. E eu sabendo que não era aquilo, né? Mas vim para Jesus, mesmo trabalhando, vim para Jesus, estava bem, prosperando, tudo. Vim para Jesus. E Jesus começa a consertar meu coração, e eu, amargurado, chateado com que me julgavam no passado, querendo julgar, o Espírito Santo falou, perdoa, meu irmão. Olha, eu vou te mostrar situações que tu faria o mesmo. E mostrou, e eu faria até pior que eles fizeram, por amor dos meus filhos. E aí o Espírito Santo falou, não, vai lá, e além de tu perdoar, tu vai lá e honre eles, e fale que você fez isso, fez aquilo, mas que você valorizou e fazia até pior. Valorize. E esse é o poder da fé. O que Ele faz? Faz você ser honrado. As pessoas que te condenavam no passado começam agora a te dar honra. Não porque nós buscamos, mas Deus mostra, olha filho, eu dou um manto de honra, eu coloco um manto de honra sobre você. E aqueles que te condenavam hoje te louvam, te apoiam, né, têm prazer de estar com você. É esse Jesus, irmãos. É esse. É a fé que nos leva a crer como Ele é. É a fé que nos leva a receber seu Espírito Santo. Atos 19, eles estavam lá
religiosamente indo para a igreja, religiosamente fazendo as coisas, e não tinha o Espírito Santo, irmãos. Paulo vai lá, ora, impõe as mãos, libera poder, eles começam a orar em línguas, a profetizar, a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Timóteo era um daqueles, irmãos. Timóteo estava lá, Timóteo estava ali correndo, mas só que a vida vai desgastando. Mas o mesmo Espírito que estava lá está aqui. O mesmo Espírito que estava lá quando você se converteu, que estava no fogo, ele está aqui no fogo agora. Querendo reavivar teu coração, reavivar tua vida, reavivar teu ser interior, reavivar a tua missão, o teu propósito. Aleluias. É a fé que nos leva a receber o seu Espírito. É a fé que nos leva a receber o seu poder. É a fé que nos leva a ser transformado. Deus tem poder para mudar a nossa vida, irmãos. Ele mudou a minha, Ele mudou a tua, Ele vai mudar muito mais. Porque Ele é infinitamente, dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, se achar que Deus já fez tudo por nós, Ele não fez nada ainda. Não fez nada. Não com relação à salvação. Não estou falando da salvação. Eu estou falando do reino. O reino de Deus está diante de nós. E Ele é tomado por esforço. E se você e eu não ativarmos novamente a nossa luta, a nossa busca por esse reino, como Ele quer, não como nós vemos, mas como Ele quer, é capaz de nós não sermos agraciados com o que Ele tem de melhor para nós. E Deus tem o melhor para nós. Amém? Glória a Deus. É a fé que nos leva a ser transformado. É a fé que nos faz mudar de dentro para fora. É a fé que nos ensina, que nos leva a amar. Ah, não, tem que amar. Como que eu posso amar alguém lá no mundão, né? Que só fez mal para mim? Pega lá um parente nosso. Eu não perdoo, briga toda hora. Não, mas você tem que perdoar. Não, mas a pessoa não tem entendimento de perdão, ela só tem raiva no coração. Você tem que amar, mas ela não sabe o que é o amor verdadeiro. Para ela, amor é aquele amor de amigo, amor de sexo, de casamento. Não é aquele amor de doação, de expressão. Como que eu consigo fazer isso? Somente pela fé. A fé é a semente que germina o meu coração para amar. Sem fé, eu não consigo agradar a Deus. A Bíblia diz, sem fé, eu não consigo me achegar diante de Deus. Se eu não consigo agradar a Deus, se eu não consigo me achegar diante de Deus, como é que eu vou amar se Deus é o amor em pessoa? Porque eu só posso amar se eu estiver cheio de Deus. Se eu não estiver cheio de Deus, o meu amor é uma fé fingida. Eu amo meu irmão, mas na primeira pisada no meu calo, já foi o meu amor. Aleluias. É assim que funciona. Não, irmãos, é a fé. Nós temos que exercitar essa fé. Como? Todo dia, na presença de Deus. Deus, aumenta a minha fé. Deus, aumenta a minha fé. Deus, aumenta a minha fé. E Deus diz, a tua fé eu vou aumentar. Ela vai ficar do tamanho do grão da mostarda. Nossa, mas só isso? Não, mas tu vai fazer coisas com essa fé que você não imagina. Você vai transportar as coisas de lugar. Tu vai transportar os ambientes. Você vai transportar tudo. Basta você crer no que eu estou depositando no teu coração. Aleluias! É a fé que nos ensina a amar. É a fé que nos ensina a ser moderado. Eu era brigão, gente. Pelo amor de Deus. Minha esposa, eu olhava para minha esposa e ficava... Não era ciumento, mas eu era brabo. Aqueles brabo, alemão brabo, chato. Continuo chato, brabo não, né? Mas a moderação vem, irmãos. A moderação não levava desaforo para casa. Muitos jovens não é assim. O jovem é assim, né? O jovem, lembra, né? Nossa juventude, saía, não levava desaforo para casa. O cara queria, você encarava porque tinha vigor, tinha força, e não levava desaforo para casa. Aí Deus cria as situações, né? Deus cria o ambiente. Primeiro, o mendigo vai na frente da porta da igreja, você está lá convertido, de terno bonito, o cara entra lá, eu estou com líder de jovens, né? Líder de jovens, mas com aquele achando que ainda estava no, né?
E o cara vem e te pede um cigarro. Não, perdão, ele estava com o cigarro virado ao contrário na mão, ele te pede fogo na frente da igreja. E o jovem junto comigo lá, né? Aquela juventude bonita assim, né? Tudo cheio de vigor, né? Tinha um jovem forte que nem você lá, estava do meu lado. O cara, eu falei pro cara, não, meu amigo. Mas ele estava, não, meu amigo, nós estamos na igreja, não fumo, não tem fogo, né? Não, amém, tal. Quer? Não tem fogo, ele pega aquele cigarro e me dá um tapa na cara assim, mas dá-lhe assim de estralar na frente da igreja. Aí tinha um jovenzinho, saiu, queria, e eu dentro de mim, né, roendo de dor, né, porque querendo, o Espírito Santo falando assim, e eu junto com o Espírito Santo, menos de mim, mais de ti, Espírito Santo, menos de mim, mais de ti, Espírito Santo, menos de mim, mais de ti. E não reagi, e não deixei os jovens reagir, porque o sangue ferveu, e aquele mendigo olhou para mim e começou a berrar, mas berrar de uma dor, chorava, e me abraçou. E disse, não, Jesus te ama, cara, vamos entrar, tal. E eu com aquela cara vermelha, né, porque qualquer tapa fica vermelho, né. Já fiz a barba aqui, já está vermelho. Né? E entramos, sentamos lá na igreja, ficou sentadinho comigo, beleza. Outra vez estou em Itapema, passando na faixa, o cara me taca o carro em cima de mim. Eu estou na faixa. Ô amigo, eu estou na faixa. Né? Mas me encostou o carro. Mas, balhado, ele é um amigo. Estou na faixa, reclamei um pouquinho. E saí andando. Na frente do McDonald's, lá, lotado. Daqui a pouco, quando eu vejo atrás de mim, não vi. Só vi aquele estralo. Pá! Passou o braço assim e me deitou no chão. Levantei assim o jovem, me dando coice assim. Daí o povo deixa disso, para com isso, né? O que está acontecendo? Eu olhei para ele assim. Eu te perdoo. Mas falei, não sei se Deus te perdoa, mas eu te perdoo. Eu te perdoo. Aí o amigo dele caiu assim, cara, o que tu fez? O que tu fez, cara? Ele puxou ele, né? Eu digo, não, Deus também te perdoa. E virei as costas. E daí fui, sangue, né? Aconteceu. E tive aquelas experiências. Por quê? O Espírito Santo nos ensinou a ser moderado, tolerante, e mesmo com agressão. Ah, venceu todas? Minto. Não venci todas. Se eu disser que venci todas, é mentira. Todos nós temos deslizes, mas temos boas experiências. É nessas boas experiências que nós temos que focar. Qual foi a tua experiência? Qual foi a tua boa experiência com o Espírito Santo? Qual foi a tua experiência? Foque nela. E pede para Ele, Deus, traz de volta as boas experiências na minha mente, para mim, sabe, exercitar a minha fé, para progredir, para avançar, para fazer tudo de novo. Porque essa é quando a gente vence em Deus, é que vem a alegria. Nossa, venci essa. Pô, levei um soco, cara, mas não reagi. Poxa, estou feliz da vida, venci essa. Mas todo quebrado, mas venci. Dentro de mim havia uma alegria. Na igreja havia uma alegria. Aquele bêbado ali havia uma alegria. Irmãos, eu falo do bêbado porque eu não suportava. Meu pai era alcoólatra. Eu amei meu pai, mesmo sendo alcoólatra. Nunca fui assim, nunca disse um ai para o meu pai. Meu pai, às vezes, caído na rua, eu ia com a minha filha, ela de 4 anos, eu olhava assim, o pai caído, eu digo, pai, o que tu está fazendo, pai? Vamos para casa. E não era crente. Nunca recriminei meu pai. Eu só dizia, pare, pai. Tu foi um homem na minha vida quando o dia que eu tinha a primeira e única vez, 15 anos, eu experimentei uma droga, maconha. Cheguei em casa, bati a porta, e porque o pai chegava depois das 11, embriagado. Bati a porta e tal. E fechei porque achei que o cara estava, andei 7, 8 quilômetros, tinha um cara querendo me matar, mas era alucinógeno, né? Não tinha ninguém, era o demônio, isso tinha. E eu cheguei, o cara está com a faca, quer me matar, e bato a porta e chego e fico assim, e com aquela boca, né, que é os olhos para baixo. E o pai levanta da porta assim, o que foi, filho? Nada, pai, é que estou meio Zé Barreiro. O pai olhou para mim, filho, não entra nessa. Não entra nessa, não é velho barreiro. Não seja que nem o pai que não consegue vencer o vício. Não entra nessa, filho. Esse é furado. E o pai foi dormir. E aquilo ficou gravado no meu coração. Meu pai, um alcoólatra, me ensinando. Eu podia dizer, quem é tu para falar para mim? Quem é você que bebe, que fuma, quem é isso? Você não tem autoridade, não. Eu disse, é essa autoridade que eu preciso. Porque ele sofre.
Ele sofre, esse sofrimento eu senti. Eu disse, não, nunca mais eu vou colocar essa porcaria na minha boca, no meu coração. E Deus me curou. Então é isso que Deus espera de nós, que nós honremos, olhamos para trás e trazemos à memória aquilo que nos coloca de pé. Ele vai te colocar de pé nessa noite, amém? Jesus vai te colocar de pé nessa noite. Essa é a fé que você tem que ter. Deus vai me colocar de pé nessa noite. Deus vai me levantar nessa noite. Não sei aonde eu caí, não sei aonde eu estou dormente, adormecido, mas nessa noite, fala assim comigo, Deus vai me levantar. Aleluias! E indo para o fim, é a fé que nos faz mudar de dentro para fora. É a fé que nos leva a ter esperança. Eu creio que você está tendo uma esperança nessa noite. Você tem fé? Essa esperança está crescendo? Eu sei que está crescendo, porque dentro de mim ela cresceu. E no versículo 7 diz, porque Deus não nos deu o espírito da covardia. O diabo é covarde, ele te passa rasteira, ele te bota medo. O Espírito Santo, ele é bondoso, ele é paciente, ele espera. Ele sofre por você, ele sofre por você, ele ama você, só que ele não vai fazer nada, enquanto você não dá liberdade. Aleluias! Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Quem tem poder aqui nessa noite? É o Espírito Santo. Ele tem poder para fazer tudo que nós precisamos. Porque nós cantamos o hino, parece que Deus escolheu esse hino para encaixar aqui. Poderoso Deus, porque Ele tem poder, porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que é poder? Qual é o primeiro poder que Deus nos deu para terminar com a sua obra em nós, através de nós? A fé. Não existe poder maior no mundo do que a fé que Deus depositou dentro de você. Nessa fé, você move montanhas, nessa fé você vai a qualquer lugar. Não há nada impossível para Deus. Se você tiver essa fé dentro de você, tudo que Deus faz e prometeu para você, Ele vai fazer. E tudo que você colocar no seu coração, segundo a vontade de Deus em fazer, você vai fazer. Você vai alcançar. A fé não se chega a lugar nenhum sem a fé, principalmente em Deus. E aí eu vou ler lá e vou terminar. Hebreus 11, 1. Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. A fé que tem que fundamentar a nossa vida. É a fé que Deus depositou no teu coração. Ela é um firme fundamento. Não há nada que possa abalar a sua vida se você for um homem ou uma mulher de fé. Essa fé que Deus quer que você coloque para fora, não é uma fé fingida. Eu tenho fé, no primeiro vento você corre. Não, tenha essa fé e encare de frente tudo que for desafio na sua vida, encare, porque essa fé vai te fazer você transpor os teus medos, as tuas dúvidas, as tuas necessidades. É nessa fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo o Espírito Santo aqui, você vê o Espírito Santo aqui? Mas Ele está aqui, eu sinto a presença dEle aqui, Ele está se movendo, Ele está no meio de nós, Ele está mudando o nosso coração, Ele está ativando nossa fé, Ele está aumentando o grau de entendimento que Deus tem para nós. Aleluia! Porque por elas, que tu falou semana passada, os antigos alcançaram bom testemunho. Martim pregou aqui, falou nome por nome. Falou ou não falou? Os heróis da fé. E Deus diz, não, eles eram os heróis. Hoje não estão mais aqui. Ele está dizendo, você é o herói da fé. 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 Tu é o herói da fé. Vocês todos somos heróis. Nós todos somos heróis da fé. Porque nós vamos vencer o impossível. Aleluia. Ora, para terminar, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário. Diga assim, é necessário
que eu me aproxime de Deus. Por isso, eu tenho que crer que Ele existe. E sem fé, eu não consigo crer. Porque Ele é galardoador daqueles que buscam. Coloque-se de pé, quero convidar o pessoal do louvor. Aleluias. Vamos exercitar nossa fé. E vamos encerrar rapidinho. Quero orar por você. Paulo orou, não orou? Paulo não orou pelo Espírito Santo? E impôs as mãos? É bíblico. É bíblico. É um ato. Nessa noite, eu quero impor as minhas mãos. E você vai ficar assim, ó, com as tuas mãos em posição de receber. E eu vou impor as minhas mãos. E eu creio que você vai receber o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a revelação do Espírito. Você vai receber no teu interior, porque Deus vai inundar o teu coração de fé nessa noite. Aleluias. Poderoso Deus, pode ser? Vamos lá? No